agosto de 2005, quando Paulo Roberto Costa já ocupava o cargo. Eu não sei. Tratavam sobre atuação? Eu não sei. Só não sabe dizer. Pois não, agradeço. Há também um documento nos autos, evento 928, anexo 34, é um e-mail de Marcelo Odebrecht para Pedro Novis, para seu pai Emílio. Eu não sei se o senhor conhece o teor desse documento que está nos autos, é um e-mail de 31 de outubro de 2006, em que Marcelo Odebrecht, dirigido ao seu pai e a Pedro Novis, com o seguinte teor: Pedro, meu pai, nas conversas com Lula, equipe, acho importante mencionar em termos de pessoa. E aí tem o texto: manutenção de Guido e equipe no Ministério da Fazenda, estão afinados e jogando, garantia de não paralisação, tem o apoio de grande parte do setor produtivo e certa reação dos bancos. Manutenção de Damião e equipe do BNDES estão afinados, inclusive com o MF, imagina o Ministério da Fazenda, o que é importante. E jogando com efetividade, uma das melhores equipes em anos no BNDES. Márcio Fortes, um dos quadros mais eficientes e leais do governo, conhece como poucos e sabe tratar a burocracia do governo. Marta Suplicy, dos quadros mais eficazes do PT. Petrobras, Gabriele, Duque e Paulo Roberto, eficientes e de muita lealdade e compromisso com as necessidades do governo, sabendo conciliá-las com os interesses internos corporativos. E segue: Ministérios Executivos de Infraestrutura, Integração e Transportes principalmente, precisam um choque de gestão para pôr em andamento projetos, inclusive PPPs. Eu indago ao senhor especificamente com relação à referência a Petrobras, Gabriele, Duque, Paulo Roberto, nessa época, outubro de 2006. O senhor tratou desses assuntos, senhor Emílio? Doutora, por favor, não pince apenas o Paulo Roberto ou a Petrobras. O senhor quer ver o documento? Ou seja, é a primeira vez que eu vejo alguém elogiar um conjunto de pessoas do governo, elogiar o ministro da Fazenda, elogiar o presidente do BNDES, elogiar tudo, e a senhora tem que excluir para ir na Petrobras. Eu vou lhe dizer uma coisa: o Paulo Roberto era um técnico que foi escolhido por ser competente. O Zé Sérgio Gabriele era o presidente da Petrobras por competência. Portanto, as pessoas elogiarem não é demérito, não. É motivo de orgulho para quem era presidente da República. Era motivo de orgulho. Portanto, eu tenho orgulho se as pessoas elogiaram gente do meu governo. Certo. A pergunta objetiva é se o senhor Emílio Odebrecht não elogiou tocou em essas assunto pessoas ou tratou das questões dos diretores com o senhor ex-presidente. Eu vou repetir. Eu pensei que eu tinha respondido, doutor Moro. Sabe, não é exatamente como ela quer que eu responda, mas como eu sei responder. Né? Nunca, vou repetir, nunca o Emílio Odebrecht ou qualquer outra pessoa, sabe, de empresário discutiu comigo, diretor de empresa pública. Na pauta de reunião, também juntada aos autos, é uma pauta do dia 17 de janeiro de 2007. Só registra um papel apócrifo e que também é objeto de incidente de falsidade ainda não processado. Pois não. Trata-se do documento juntado pelo colaborador Emílio Odebrecht, que está no evento 928, anexo 8. Não sei se o senhor quer olhar o documento. Doutor, o Emílio é colaborador de quem? Do Ministério Público? Celebrou acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe que eu poderia utilizar uma fala do doutor Moro. Sabe que não é correto ficar utilizando pessoas que são acusadas, que já prestaram declaração, para acusar um inocente. Pois não. Neste documento a que fiz referência, há um tópico que diz: orientação como EO, Emílio Odebrecht, proceder com JD, José Dirceu, mais AP, Antônio Palocci, e R, semanal versus J. O senhor, ex-presidente, orientava Emílio sobre como proceder com José Dirceu? Essa leitura é textual que Vossa Excelência fez? É fruto da colaboração. Não, mas a pergunta, a leitura que Vossa Excelência fez é textual, entre aspas, ou Vossa Excelência inseriu textual, informações na leitura? Orientação como EO proceder com JD, mais AP e R semanal versus J. Tá. A leitura anterior, então, não era textual. Não. Agora, a leitura é textual. Trata-se de documento apresentado por réu colaborador. O senhor... A pergunta. A pergunta. Refaço a pergunta ao senhor.
O senhor orientava Emílio Odebrecht sobre como proceder com relação a José Dirceu e Antônio Palocci? Doutora, por que eu haveria de orientar o Emílio quando eu como conversar com qualquer pessoa? Parece que ele negou o conteúdo dessas atas todas e nega o contato. Já Então, acho que não podemos ir uma por uma. Questão já encerrei com relação às atas. Pois não. A construtora Norberto Odebrecht fez doações de 4 milhões para o Instituto Lula entre o final de 2013 e 2014. São recibos nos eventos 1008, anexo 3. O senhor ex-presidente sabe por que essas doações foram feitas? Doutora, eu já respondi, mas vou responder outra vez. A Odebrecht não tinha que pedir a opinião do Lula para fazer doação, porque o Lula não é diretor do Instituto Lula. Se ela fez alguma doação, essa doação está contabilizada no Instituto. Antônio Palocci disse que pediu essas doações para Marcela, atendendo solicitação de Paulo Okamoto. O senhor tinha conhecimento disso? Não. O senhor Marcelo Odebrecht disse que essas doações foram deduzidas de uma conta corrente geral de propina mantida pelo grupo Odebrecht para beneficiar o governo do Partido dos Trabalhadores. E, doutora, essa é a peça de ficção mais hilariante que eu vi na fala do Palocci. Eu, sinceramente, eu não sei qual era a relação que o ex-ministro Palocci tinha com o doutor Marcelo Odebrecht. Eu não sei. Os dois têm mais de 35 anos de idade, têm autonomia, conversava e nunca me pediram para conversar. Sabe, se eles conversavam coisas, se tinha a fundo, se não tinha fundo, o doutor Palocci que explique. O Marcelo que explique. O dado concreto é que nem o Marcelo, nem o Emílio Odebrecht, eu nunca... Doutora, se eu responder e a senhora não prestar atenção, eu vou achar que não tem sentido o que a senhora me perguntou. O seu depoimento está gravado. Sabe, mas eu queria que a senhora ouvisse, porque quando a senhora pergunta, eu fico olhando para a senhora. É por uma questão de respeito. Certo, mas o senhor estava respondendo, né? Eu estou lhe falando que nunca o Marcelo Odebrecht, nunca o Emílio Odebrecht, nunca nenhum empresário nesse país discutiu finança comigo. Nunca. Alguma vez lhe referiram sobre a existência de uma provisão de valores denominada conta amigo ou subconta amigo? Que está registrada em planilha? Eu fico sabendo disso porque a imprensa escreve. Planilha Programa Especial Italiano? Não. Eu tratava os empresários como empresários. Portanto, eu vou repetir, porque eu não sei se tem mais pergunta, doutor, é o seguinte. Eu tomei posse em janeiro de 2003 como presidente da República, deixei a presidência dia 30 de dezembro de 2010. Eu continuo desafiando um empresário que diga o seguinte: eu conversei de dinheiro com Lula, seja 10 centavos ou 10 milhões. Eu nunca autorizei, nunca permiti, porque eu não queria nem perder o respeito com relação a eles e não queria que eles perdessem o respeito com relação a mim. Era por isso que esse país não dava certo. Porque o país era tratado como se fosse uma coisa pessoal. Certo, mas o senhor já respondeu isso aí. Não, eu tenho uma questão adicional antes com relação à empresa DAG. O senhor conheceu a empresa DAG? Doutora, que foi eu não conheço a empresa DAG. Nem antes, nem durante e nem depois. Tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa. É o que a imprensa publica. Certo. Um momento, por favor. Consta que a empresa DAG efetuou custos com o fretamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana, o que é objeto de uma ação que corre na 10ª Vara Federal. Eu posso citar o número 0016 093 96 2006 401 3400. Consta dessa ação
é que a empresa DAG só fretou a aeronave. O senhor tinha relação com essa empresa DAG, como acabei de perguntar anteriormente? Doutora, eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra. Eu não contratava palestra. E eu não contratava avião. As pessoas que me contratavam tinham a obrigação de me pegar em São Paulo, me levar onde ia essa palestra e me trazer de volta para São Paulo. Eu nunca fui saber, sabe, quem é que pagava, porque nos contratos meus, a empresa que me contratava era obrigado a garantir o direito de ir e vir meu. Portanto, eu não sei se quem pagou foi a Dago, Itaú, Bradesco, Bamerindos, não tenho a menor noção. Agora, se tiver, deve estar no contrato. O senhor tem conhecimento que a empresa DAG fez pagamento da ordem de R$800 mil para o senhor Glaucus da Costa Marques no bojo da contratação deste imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão? Eu vi no depoimento do Glaucus ele dizendo isso. Agora, pelo que ele disse, ele tinha direito de receber. É a participação dele no negócio, na venda? Qual é o erro? O senhor sabe se ele empregou recursos nessa compra? Não sei. Por favor, eu queria que o senhor, ex-presidente, respondesse só 3 ou 4 questionamentos aqui, até porque já estamos nos alongando no tempo e cansando a todos. Primeiro, o senhor, quando depôs na outra ação penal, o senhor mencionou de um encontro com o Renato Duque num hangar, num aeroporto em São Paulo em 2014. O senhor se recorda desse momento? Me recordo. Tá. O senhor não ocupava mais a presidência da República, nem tinha cargo na direção do Partido dos Trabalhadores. Qual foi o objeto dessa discussão, dessa conversa? Eu já disse no meu depoimento da outra vez. Pois não. Eu já disse no meu depoimento. Pela ordem, Excelência, esse fato também não consta na denúncia, quer dizer, Vossa Excelência está... respeito à contextualização dos fatos... Sim, mas não é objeto da denúncia, é isso que eu estou afirmando. Se não é objeto da denúncia, já foi... Sim, mas já foi esclarecido no depoimento anterior, não é objeto da denúncia, então, diante disso, a defesa técnica orienta que o depoente não responda, não é objeto da denúncia. Tem alguma questão complementar, doutor, sobre esse conteúdo que gostaria de fazer, ainda que a orientação seja para não responder? Não, eu queria só que ele esclarecesse qual é a razão pela qual ele conversou com o Renato Duque, até porque, doutor, se o senhor me permitir concluir, por favor, o senhor ex-presidente disse aqui que não tinha relações com ex-diretores da Petrobras, que não lidava com eles corriqueiramente, no dia a dia. Tá? Então eu queria saber qual é a razão de, neste momento, ter encontrado o Renato Duque. Mas se a orientação é de não responder... Esta questão, como eu já disse, não é objeto desta ação penal. Então, aqui o depoente está para fazer sua autodefesa em relação ao objeto desta ação penal. O objeto desta ação penal são 8 contratos firmados pela Petrobras. Certo, com consórcios da empresa Odebrecht já entendemos a posição e 2 imóveis. Então, o senhor ex-presidente não pretende responder essa questão? Não, ele poderia fazer como o senhor fez no começo. Certo. Mas assim, doutor, tem alguma questão adicional relativa ao que ele já respondeu? Porque ele já respondeu realmente sobre esse fato e eu estou aproveitando o depoimento. Então, se tiver algum ponto adicional, sim. Se não, daí... Vamos deixar. Mas só mais um esclarecimento aqui. O senhor usou uma expressão quando falou do apartamento contíguo ao seu apartamento lá em São Bernardo, que houve o falecimento do proprietário e a aquisição. O senhor utilizou uma expressão que foi lógica sequencial, que a lógica sequencial foi comprar para continuar a poder utilizando aquela... Não foi feita essa afirmação. A lógica sequencial, pois não. A lógica sequencial foi continuar pagando aluguel. Porque eu já havia pagando desde 1998, quando eu comprei. Certo. Então, a lógica sequencial era continuar ocupando e que o aluguel continuasse a ser pago, era isso. Mas quem fazia o pagamento dos aluguéis já foi esclarecido. Doutora, de 2007 para diante, quem pagava isso até o dia 31 de janeiro de 2010 era a segurança da Presidência da República. A União Federal. Né? A Presidência da República, a União. Isso está documentado nos autos, Excelência. Várias vezes já me foi feita essa afirmação. Você acabou de dizer que ele vinha pagando. Certo. Consta o documento dos autos.
ponto só que eu queria esclarecer aqui é que o senhor não cogitou da compra do imóvel? Não cogitei da compra do imóvel porque a dona Maria